Olá, muito boa noite. Estamos no ar com mais um Cuidando de Você. Que alegria estar aqui com você nesse programa que tem o objetivo de levar informações para ajudar a cuidar da saúde, bem-estar e qualidade de vida de vocês e de quem vocês amam também, porque a gente pede para você compartilhar as informações que nós passamos aqui e também compartilhar a nossa live que já está disponível. Pegue esse link agora e compartilhe com quem você quiser, para todo mundo, no mundo inteiro. Depois que acabar a entrevista, também estará disponível para você, para rever a entrevista ou para compartilhar com alguém. Compartilhe sem moderação, porque assim você vai estar ajudando as pessoas a ter mais informações sobre saúde e qualidade de vida. No programa de hoje, a gente vai falar sobre mais um tema de suma importância. Há algumas semanas nós entrevistamos aqui uma nutricionista, a Júlia Alves, falando especificamente sobre nutrição para pacientes renais, portadores de insuficiência renal crônica. E a nutrição ela vem se especializando, melhorando seu arco de atendimento cada vez mais e ajudando pessoas com vários tipos de patologias a ter na nutrição um suporte que ajude no tratamento, que dê qualidade a esse tratamento, dê qualidade de vida acima de tudo. E hoje a gente fala especificamente nutrição para pessoas portadoras de doenças oncológicas, portadoras de câncer. E nós estamos aqui hoje com a especialista, a nutricionista Renata Lima, a nossa convidada. Renata, boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Márcio, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui falando dessa área, né, que ainda é pouco conhecida pelas pessoas. Pois é, e nutrição, quando a gente falava de nutrição, nutricionista, né, você pensava bem no senso comum que é aquele profissional, aquela profissional que a gente procura quando a gente quer emagrecer, né? Mas a gente vê que vai muito além disso, né? Quando eu formei, né, há alguns anos atrás, era isso também a visão. Então, foi mudando aí com o decorrer dos anos e hoje a gente tem também muito encaminhamento, né, de outros profissionais da saúde em relação às patologias mesmo. Então, hoje a gente consegue trabalhar muito mais assim em equipe do que antigamente em relação às patologias, que não envolvem apenas a perda de peso. E o próprio paciente hoje buscando também, né? Quando ele já tem algum diagnóstico, às vezes não foi nem encaminhado pelo médico e ele busca a nutrição. Então, a gente vê como que a gente está crescendo mesmo, assim, graças a Deus, nossa área. E a nutrição, logicamente, que é base, né, da saúde humana, né? O que nós ingerimos, o que nós alimentamos, é o que vai, né, nos dar um dos pilares para a nossa saúde ou a perca dela, né? Com certeza. A gente sempre fala isso, que a alimentação ela pode tanto ajudar quanto prejudicar, né? Depende, assim, das nossas escolhas e dos nossos hábitos. E como a gente estava conversando antes também, a gente nunca fala mal, assim, de um alimento específico, porque sempre é quantidade e a questão é sempre multifatorial. Então, a gente nunca fala que a causa de alguma coisa é única, né? Um único alimento, uma única atitude. Sempre são vários fatores e de uma forma repetitiva também. E sempre a alimentação, ela está ali na prevenção de doenças e na ajuda da cura também, né? De todas as doenças aí existentes. Pois é, não tem um vilão em si, não é? Então, tem a forma do que relacionamos com a nossa alimentação, né? E tem um profissional como nutricionista que está ali, pronto para auxiliar nessa busca do equilíbrio acima de tudo. Mas nesse aspecto é especializado ou voltado, segmentado para a oncologia, para portadores de doenças oncológicas. Como despertou em você esse interesse de ir por esse caminho? Pois é, eu sempre gostei, desde que eu formei, de tratar pacientes com alguma patologia. Eu achava que assim eu ia fazer diferença mesmo na vida das pessoas, né? Quando a gente fala de emagrecimento, hoje é importantíssimo porque hoje ele é a base de tratamento de qualquer doença. Mas a gente tem outras questões que precisam ser tratadas também, ensinadas para o paciente. Então, eu achava que assim, eu ia ficar mais completa depois que o paciente saísse, né, do meu consultório, quando eu realmente conseguisse melhorar a saúde dele. Então, para isso, ele precisaria estar chegando com alguma alteração em exame, né, ou com alguma doença já diagnosticada. E aí, com isso, eu sempre tratei de pacientes com patologia crônica, doenças crônicas. E aí, eu fiz o mestrado em saúde coletiva, tentei com o meu pré-projeto ser em câncer, mas eu estava numa cidade nova, então, assim, eu não tinha muito onde fazer minha pesquisa com câncer, porque eu não conhecia as pessoas de lá.
E aí, na minha entrevista, eles me ofereceram trabalhar com pacientes HIV, que foi interessantíssimo, porque o HIV é uma doença, assim, o paciente cursa com muitas doenças ali, além do HIV, né, do vírus. Então, eu acabei indo para intestino, doenças gastrointestinais, tudo que eu preciso hoje para tratar do paciente com câncer. Então, eu acabei estudando muito o paciente HIV, né, e outras doenças. E aí, quando eu finalizei meu mestrado, eu falei, agora eu vou me especializar no câncer que eu quero tanto, né, assim, atuar. E foi a melhor decisão que eu fiz, assim, que hoje realmente eu me sinto completa na minha profissão. Pela questão mesmo do contato que eu tenho com os pacientes, que para mim, assim, para a minha vida, é importantíssimo para eu me tornar uma pessoa muito mais forte e ver mesmo a vida com outros olhos, é muito bom. E realmente ver a diferença que a gente consegue fazer na vida desse paciente mesmo, melhorando os sintomas dele, melhorando as queixas dele, que a maioria tem a ver com questões gástricas, intestinais, que tem tudo a ver com o que ele vai comer. Então, dependendo do que ele comer, vai piorar esses sintomas, dependendo do que ele comer, vai melhorar, né? Então, a nutrição está aí atuando. E também em relação à composição corporal desse paciente, que a gente precisa deixar ele bem forte para sustentar o tratamento, que é o que realmente vai curar esse paciente, é o tratamento ali anti-câncer. Com relação a esses pacientes, né, qual é o perfil desse paciente? A gente sabe que pacientes oncológicos, de diversas formas, podem chegar até você, né? A gente sabe que há pacientes que estão desconfiados, há pacientes que já têm um diagnóstico, há pacientes que já estão em tratamento, há pacientes que estão em tratamento minimamente invasivo, outros de forma mais ampla, cirurgias, quimioterapias, radioterapias. Então, como que chega esse paciente até você? Qual a principal dúvida, qual o principal temor que ele chega até você como profissional de nutrição? Pois é, assim, quando o paciente tem o diagnóstico, a gente tenta de tudo que ele não veja que é o fim da vida, porque não é. O número de sobreviventes está aumentando muito, né, hoje. Mas ele chega sempre com medo mesmo. Ele quer ficar forte, ele tem medo de se alimentar de alimentos que vão alimentar o câncer. Então, ele chega muito falando, eu li que, ou eu vi, né, na internet, que tal alimento alimenta o câncer. Então, meu câncer vai crescer se eu comer esse alimento? Então, é sempre com essa dúvida também. E muitas vezes chega mesmo pelo enfraquecimento, né? Porque dependendo do tipo de câncer, esse paciente ele já perde muito peso ali durante o diagnóstico, antes de começar o tratamento. Então, chega mesmo para fortalecer, para ganhar peso, ganhar massa muscular. Então, esse é um dos principais objetivos. E o câncer realmente não importa que tipo que é, ele causa uma perda nutricional muito grande e o tratamento em si, ou os tratamentos em si, eles acabam, né, claro que o objetivo maior é curar, né, derrotar aquele câncer, mas os efeitos colaterais são intensos, imensos e também é um outro desafio, né, esse suporte nutricional a esses pacientes em tratamento, né? Na nutrição, a gente atua principalmente em duas questões, que é na composição corporal, como eu acabei de falar, fortalecendo mesmo esse paciente, e nos sintomas que ele vai ter no tratamento anticâncer, que a gente sabe que tem, né? E tem tudo a ver com a nutrição. Hoje, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, nós, né, profissionais, na hora que vai falar em relação aos sintomas que esse paciente vai ter, para ele não chegar com medo, porque o que cura o câncer é o tratamento mesmo, é a quimioterapia, a hormonoterapia, a imunoterapia, a cirurgia, então ele tem que fazer. Então ele não pode chegar com medo dos sintomas que ele vai ter. Então a gente fala, esse tratamento, essa quimioterapia que você vai receber é um fortalecimento mesmo para você, para te deixar forte, é algo que vai combater o seu mal. E aí, como tudo que acontece na vida, né, da gente, quando a gente está em processo de fortalecimento, a gente tem uma quedinha, a gente tem as dificuldades. E aí entra os efeitos colaterais, no qual a gente atua ali na linha de frente à nutrição. Onde eu trabalho, que é uma clínica de quimioterapia, e no meu consultório, na clínica de quimioterapia, o médico já passa, paciente que acabou de chegar, e já para na nutrição. Não tem jeito, tem que entrar e tem que conversar com a gente. E no meu consultório eu recebo dos médicos mesmo, né? Para acompanhar bem de pertinho, porque faz toda a diferença.
Agora, Renata, cada caso é um caso, cada paciente é o paciente. Então, para você elaborar esse apoio, esse suporte nutricional àquele paciente, o que precisa, né? Além do caminhamento médico, né, você tem que conhecer a história da pessoa, né? Tem que conhecer histórico familiar, né? Porque o paciente, quando ele chega para tratar, a gente já entra também com a questão da prevenção. Então, a prevenção é importantíssima, né? Mesmo que ele já tenha um diagnóstico, a gente previne para que ele não tenha uma piora daquilo ali, metástase. Então, é importante a gente conhecer o histórico dele, familiar, de doenças e a história de vida. E o hábito dele também, porque muitos dos tipos de câncer, eles são relacionados a hábitos alimentares, mais do que a hereditariedade. Então, se a gente não conhecer que hábito errado esse paciente tinha, que por vezes pode ser o que levou ele até a doença, a gente vai tratar, mas ele pode vir até recidiva, né? Daí um tempo. Então, é muito importante a gente conhecer todo o histórico e para passar alguma coisa que seja viável também para esse paciente fazer, né? Que faça parte ali da rotina dele, que ele consiga colocar em prática, para realmente a gente ter resultado. E o acompanhamento do nutricionista, ele vai durante todo o tratamento e até o pós-tratamento, né? É como um oncologista, né? O tratamento não é só uma vez, 2 vezes, tem que ser durante todo o período, né? Assim, diagnosticou com câncer, é muito importante ter o acompanhamento nutricional. Curou, tem que continuar, numa frequência menor, né? Assim como vai no oncologista. Mas tem que continuar justamente para a gente atuar na prevenção. Pois é, inclusive a gente vai falar sobre prevenção também, né? A gente está falando aqui sobre nutrição para pacientes oncológicos, mas a nossa alimentação, né, nós temos que tomar cuidados, né? Pessoas, nós, graças a Deus, não temos essa doença, todo mundo pode desenvolver essa doença, todo mundo está predisposto. E a alimentação, como disse a Renata, ela é um dos fatores, né, causadores de câncer, né? De maior incidência de causa de câncer vem da alimentação. Então, a forma de prevenir a nossa alimentação, ela é fundamental para todos os setores da nossa vida, da nossa saúde, inclusive a prevenção ao câncer. Nós temos aqui os nossos canais, inclusive. Tem aqui o Facebook, estamos ao vivo sempre nas entrevistas, e as entrevistas ficam salvas lá. Também o nosso WhatsApp e o nosso Instagram, para você sempre mandar suas dúvidas, suas sugestões de temas e entrevistados. No programa de hoje, estamos falando sobre nutrição para pacientes oncológicos. Nossa convidada, a nutricionista Renata Lima. Renata, falando sobre a questão dos alimentos em si, né? Quando a gente fala de alimentos, logicamente tem o que a gente ingere também, bebidas e tudo mais, né? Quando há um plano alimentar para pessoas, logicamente que depende do nível, do grau, do momento que está vivenciando aquelas pessoas. Mas existe algum alimento, a gente falou em questão de equilíbrio, mas existem alguns tipos de classe de alimentos proibidos para quem está se tratando ou com diagnóstico de câncer? Pois é, a gente sempre tem que se basear, né, em um protocolo mesmo da IARC, que ela, diante das pesquisas, né, mundiais sobre os alimentos que podem ser, têm potencial para desenvolver o câncer, então ela divulga aqueles alimentos que potencialmente pode e aqueles que já estão comprovados. Então, o que a gente tem hoje comprovado que pode ocasionar alguns tipos de câncer? São os embutidos, que entra bacon, salsicha, salame, então isso a gente pede mesmo para não consumir. Bebida alcoólica, infelizmente não tem hoje mais uma quantidade até pouco tempo atrás que poderia se consumir, hoje pede para não consumir, paciente em tratamento também. E não entra alimento, mas o tabaco também já está lá, né, que é o cigarro. E de alimento é isso. A carne vermelha, a gente tem uma porção, 2 a 3 porções no máximo por semana. Mais do que isso, potencialmente pode vir a causar o câncer. Não é uma comprovação 100% ainda igual aos embutidos, mas está ali caminhando. Então a gente pede também. E os alimentos industrializados. Então, são aqueles cheios de aditivos químicos, né, adoçantes químicos, esse também tem um potencial para causar o câncer. Então, a gente sempre pede para evitar alimentos industrializados, que são aqueles da prateleira, com aquela lista enorme de ingredientes. E a gente pede para consumir aquilo que for mais limpo, de composição mais limpa e natural, né, se possível. Então, uma base de alimentação mais natural. Quanto mais natural, melhor, não é? E a gente vê que é para pessoas que estão em tratamento de câncer, mas vale também para quem não está com essa doença, até como forma preventiva, né? Tudo isso que a Renata falou aqui, gente,
é lixo, tá? É lixo até para a saúde, desde criancinha até as pessoas que teoricamente são saudáveis, é melhor tirar do seu cardápio, do seu dia a dia. Em relação ao açúcar, né? A gente viu recentemente muitos vídeos, muitas pessoas falando, a pessoa que está no tratamento do câncer é só retirar o açúcar que vai ter um ganho nesse tratamento, porque o açúcar alimenta o tumor, faz crescer, então o açúcar deve ser retirado completamente da dieta. Aí levam as pessoas por si só a tomarem medidas, né? Não só açúcar e outros alimentos também. Vou cortar isso aqui que vai me ajudar bastante. E eu queria saber, o açúcar é esse vilão todo, é esse problema todo? Pois é, ele não entra na lista de comprovado que alimenta câncer, não. Porém, o açúcar realmente ele não é necessário, né, na nossa vida. Então, assim, se a pessoa optar por não consumir o açúcar, ótimo, não tem problema. Mas se ela quiser comer de vez em quando, não vai alimentar o câncer. Não precisa chegar com medo, que muitas chegam com esse medo, né? E isso não é saudável. Medo nesse momento não é bem-vindo, né? Não vai ajudar em nada, e deixar também de participar de momentos onde vai ter o açúcar, uma festa de aniversário, um bolo, uma sobremesa com a família, também não é saudável. Então não tem problema consumir o açúcar, ele não vai alimentar o câncer, desde que seja moderado. Quando que ele vai prejudicar? No ganho de peso. Então, assim, a gente sabe que o açúcar ele vai levar ao ganho de peso, se consumir em grande quantidade. O paciente já está com peso elevado, que prejudica muito o tratamento. O excesso de gordura, de peso corporal, IMC alto, gordura abdominal. Então, quanto mais açúcar, mais vai aumentar aí o peso. Então, realmente se torna vilão por esse motivo. Em relação ao peso, em relação ao aumento da glicemia, né, que pode ocasionar. Então, os cuidados com o açúcar são voltados para isso. Por isso, um profissional da nutrição é importante para que haja o equilíbrio, até para você que radicalmente eu vou cortar. Não é assim, tudo é o equilíbrio, tem que ter toda uma avaliação, tem que ter toda uma prescrição, todo um acompanhamento, não é? Renata, com relação a outras doenças, recentemente uma colega sua, Júlia, estava falando aqui sobre a questão de pacientes com doenças renais crônicas, né? Algumas coisas podem fazer mal, outras coisas podem, aquela questão toda, né? O que pode, o que não pode. Mas muitas vezes as pessoas com portadoras de doenças oncológicas, de câncer, em tratamento ou não, a questão é justamente não sentir vontade de se alimentar, não ter fome, ter resistência à comida, não conseguir se alimentar, ou sentir náusea, ou ter vômitos, ou realmente não ter apetite. Aí é um grande desafio, né? Aí como que trabalhar essa situação para garantir aquele aporte nutricional necessário, suplementação ou alimentação mesmo? Como é que é esse desafio para você? É exatamente por isso que a gente não chega cortando do paciente, né? E nem falando mal dos alimentos, porque quando chega nesse momento, a gente precisa que o paciente se alimente. Então, não é certo, a gente conversa muito com outros profissionais também, de outras áreas que não são da nutrição, para não criar isso no paciente, porque dependendo do diagnóstico, vai chegar um momento que ele não vai conseguir se alimentar. Né? Dependendo ali, tem alguns casos que acontecem, porque diminui muito o apetite, aumenta muito os sintomas. Então, é importante, essa questão da diminuição do apetite é um momento mais desafiador para nós nutricionistas. Por quê? O câncer, ele é uma doença hipermetabólica, então ele gasta muita energia, né? Então, já cai o peso. Dependendo dos sintomas que esse paciente tiver, ele já vai ter anorexia, que é a diminuição mesmo do apetite, não aguentar comer. Se estiver tendo enjoo, vômito, não quer comer mesmo, né? A gente sabe, não consegue comer. Então, a gente usa de algumas artimanhas mesmo, né? Alguns manejos para isso. Quer comer alimentos mais secos, sempre colocar um alimento salgado, ao invés de ficar só ali, às vezes ele acha que uma fruta vai ser melhor, algo doce, né? Então, sempre algum alimento salgado para conseguir segurar ali mesmo o enjoo, a náusea, e comendo pouquinho de cada vez, porque isso estimula um pouquinho do apetite. E não deixa ele fraco, deixa o estômago sempre forrado, porque o estômago vazio aumenta também essa náusea, né? Então, vai ensinando algumas formas assim, alguns chás, né, que pode ajudar também. O médico ajuda muito a gente com a medicação para náusea, então muitas vezes ele recebe a quimioterapia junto com medicação já para náusea, então é importante entrar também.
e a gente vai tentando manejar. E o uso de suplementos alimentares, né? Que a gente usa, que são os pozinhos ou o líquido hipercalórico, hiperproteico, que é importantíssimo. Muitas vezes a gente já entra com isso logo quando o paciente é diagnosticado, para ele ir habituando a tomar, que aí em pouca quantidade, em uma colher, ele consegue uma quantidade calórica grande, né? Então a gente usa disso também para conseguir que esse paciente recupere ali o peso. Eu fui muito pro lado do que comia, né? Mas a questão também do que é se hidratar, né? Hidratação também é outro pilar importante nesse processo, né? Importantíssimo. O paciente desidratado, ele tem mais toxicidade ao tratamento. Então, assim, ele recebe muita química que ele precisa para combater o câncer, então ele precisa que esse rim esteja filtrando bem para eliminar qualquer resto, né, tóxico que o corpo dele não precisa. E para os rins funcionar e eliminar ali através do xixi, precisa de água, né, porque os rins é o filtro. Sim. Então, ele precisa tomar e é água mesmo. Aí a gente vai tentando, às vezes a água tem um gosto muito ruim para esse paciente, muito comum ele falar gosto de metal. Aí a gente vai usando de alguns manejos também com essa água, de colocar algum sabor na água, para ele conseguir tomar. Então, é esse equilíbrio que é necessário, né? E a gente vê que é um processo, né? É difícil, é trabalhoso, né? Como diz, cada paciente é paciente, tem que conhecer a história dele, não só a história clínica, né? Que é de suma importância para você fazer esse trabalho, mas a história de vida, os hábitos familiares, as condições, né? Sociais e econômicas daquela pessoa, né? Muitos pacientes que vêm tratar em Governador Valadares vêm de longas distâncias, né? Vêm da zona rural, então tem que ter toda essa visão, né? Geral, holística mesmo, em cima do paciente para dar esse tratamento, porque é uma doença terrível, o tratamento ele é muito forte, muito pesado, ele impacta muito na qualidade de vida e esse suporte nutricional é fundamental. E a gente vê, Renata, que às vezes as pessoas falam, mas é até muito triste, é triste sim, né? Uma profissional como a Renata é um desafio, mas também, né, o que motiva deve ser muito histórico de pessoas que chegaram para você bem combalidas, bem debilitadas, que depois conseguem a vitória sobre essa doença e você depois libera para poder ter uma dieta livre, isso para você deve motivar muito, né? Muito motivador. E assim, a gente vê que tem altos e baixos. E quando finaliza o tratamento, as pessoas sempre falam que não são as mesmas de quando começaram, né? Às vezes como pessoa mesmo. Então, eu escuto muito que o paciente falar, eu não tive, né, esse problema à toa, eu tive para ressignificar algo na minha vida, para mudar alguma coisa na minha vida, para mudar a minha visão de algo na minha vida, que eu só consegui enxergar depois que eu passei por essa doença. Então, a pessoa, ela vive melhor depois do tratamento. Então, a gente às vezes acha que, teve o câncer, nunca mais será a mesma. Muito pelo contrário. Vive uma vida muito melhor depois. Porque começa a dar sentido a coisas que não dava, né? A dar valor, além da saúde, mas a outras questões que não dava também. Valorizar a família, enfim, cada um tem o seu propósito, tem algo que precisa mudar. E aí sempre essa doença permite que essa pessoa consiga olhar para aquilo ali, mudar algo na vida dela que era difícil, né? Nem sempre um erro, mas algo que era difícil para ela enxergar e viver muito melhor mesmo depois que cura. Que bom, né? Que bom que tem esse estímulo, essas histórias. Com certeza você deve colecionar muitos casos positivos. E é isso, é positividade acima de tudo. Eu sei que é um momento, não sei, né? Porque graças a Deus não vivenciei isso pessoalmente, mas convivi com pessoas bem próximas com essa doença, né? É terrível, é devastador, é triste. Mas há suporte, há profissionais habilitados e especializados, não só na questão técnica clínica, mas também na questão humanística, né? De dar aquele apoio, aquele suporte, né? E é possível sim. Quantos casos, quantos relatos de histórias aí de pessoas que superaram essa doença e hoje vivem, não como antes, mas como diz a Renata, muito melhor que antes. Então sempre é possível sim. Renata, muito obrigado pela sua participação. Gostaria que você retornasse ao nosso programa para outras pautas, outros assuntos, que é bem rico, bem vasto esse trabalho seu e com certeza os nossos telespectadores gostaram muito das suas explanações aqui. Muito obrigado. Estou à disposição, só chamar que eu venho. Obrigada. Que bom, que trabalho fantástico, né? Esse suporte nesse momento tão difícil da vida de algumas pessoas, né? E merecem realmente toda essa atenção.
Muito obrigado a você pela audiência. A entrevista já está disponível no nosso Facebook. Amanhã já estará disponível no YouTube. Continue acompanhando a nossa programação agora. Rogério Fernandes já está aí. Chega daqui a pouquinho, depois do Kennedy e o TVK. Boa noite.